Bom dia a todos, estamos aqui para mais um vídeo da Educação Política e Soberania Nacional, sempre lembrando a vocês que esse canal é um canal para um debate aberto de alto nível que pretendemos fazer e tentarmos contribuir com a nossa pequena parte, esse nosso pequeno esforço, para que acabemos definitivamente com essas discussões fraticidas, né? Em que os brasileiros entre si tentam se destruir com pensamentos cada um mais radicais que o outro e o interesse da sociedade como um todo fica, a rigor, em segundo plano. Ainda que a intenção de uns e de outros possa até ser nesse sentido, mas a discussão, que não é uma discussão de alto nível, ela acaba sendo mais destrutiva do que propriamente construtiva num processo de uma sociedade melhor, né? Estamos realmente numa crise que é muito mais uma crise das instituições, numa crise do sentimento de se pertencer a uma nação, porque tudo isso também é um processo de aculturação que nós recebemos e também vem de fora, né? Eu já disse em outro vídeo a expressão de Oliveira Viana, que Barbosa Lima Sobrinho, com quem eu tive a grande honra de conviver com uma certa assiduidade, encontrando com ele sempre na ABI, né? Que ele dizia essa frase: pior que os estrangeiros que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Então nós temos que definir bem quem é quem, né? Uma coisa é essa questão de político, de política que nós estamos fazendo. Temos que separar nessa discussão toda o joio do trigo, porque aí nós, misturando as coisas, a gente acaba fazendo o jogo do inimigo, né? Mas hoje eu agradeço a todos que estão presentes, ouvindo, nos assistindo, que enviem suas contribuições e que se inscrevam no canal e coloquem aí as suas opiniões, mas eu continuo reafirmando, não vamos aceitar opiniões ofensivas porque acham que eu penso isso, penso aquilo. Eu não quero nem saber, deixa falar, porque toda pessoa que o argumento dela é ofensa ao outro denota a sua pequenez, a sua insignificância, porque não tem o que dizer, apenas usa chavões para caracterizar A ou B. Nós temos que demonstrar com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, que as nossas teses são teses razoáveis, né? Então, não vamos tentar impor as nossas teses, nossas opiniões aos outros, mas vamos respeitar as diferenças de pensamento. E nesse nível de discussão, quando se aceita cada um com sua maneira de pensar, ainda que nós tenhamos uma força muito grande de defender nossas posições, não vamos criar essa briga fratricida que só favorece ao inimigo comum, que é aquele que atenta contra a nossa soberania nacional, aquele que atenta em relação ao crescimento da nossa sociedade, ao desenvolvimento, enfim, é isso que nós temos que pensar. Então peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, botem o seu like se gostaram. Se não gostaram, bota também, mas o importante é que nós estamos querendo que todos colaborem com esse posicionamento, que é um posicionamento político, porém apartidário. Não vamos falar de nomes. Obviamente eu tenho a minha posição, não participo de partido nenhum, não porque eu acho que não deva participar, mas que pelas minhas posições ao longo da vida foi mais conveniente eu me manter fora dos partidos, buscando a discussão em todos eles, de todas as teses. Porque não adianta nada a gente discutir uma coisa, querer colocar uma ideia somente para aqueles que nos aplaudem, né? Quer dizer, se você tem uma ideia e se junta num partido para falar só para dentro aquilo que você pensa, você não acrescenta nada. Mas eu gosto de falar exatamente com aqueles que estão numa posição às vezes contrária, mas que precisam ter um pouco mais de diálogo, de argumentação, para poder pensar
que pode haver situações diferentes daquela que ele está pensando. Ou seja, é combater o radicalismo nesse sentido negativo do radicalismo, né? Radicalismo vem de raiz, né? Então, todos nós deveríamos, de certa forma, ser radicais. Se você tem uma convicção, você não vai ter uma meia convicção, ou tem ou não tem. Então, por isso que quando se fala em radical, é que está dizendo não o sentido verdadeiro da palavra radical, porque radical seria até um elogio. Mas se usa radical no sentido pejorativo da pessoa exagerada na defesa das suas ideias. Isso, para mim, não é radicalismo. Radicalismo é quando entra para o campo do fanatismo e eu quero então impor as minhas ideias para outra pessoa, e se ela não cumprir ou não seguir as minhas ideias, então eu vou considerá-la um inimigo feroz e tal. Aí isso é radicalismo no sentido pejorativo, no sentido de que não aceitar a opinião alheia, que seja diferente da sua, é algo insensato que não leva a lugar nenhum. E justamente um tema muito complexo, muito delicado, que eu quero falar hoje é dos militares, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? Esquerda, direita, ou o que for, as pessoas falam dos militares de uma maneira totalmente equivocada, né? Primeiramente, eu devo dizer que não existe sociedade na história da humanidade que não tinha a sua classe militar, a sua classe de defesa dos seus territórios, do seu país, do seu povo, etc., né? Então, para começar, o militar, né, as forças armadas, são uma necessidade de qualquer país. Então não adianta dizer que gosta ou que não gosta, que é bom ou que não é bom. Isso não tem nada a ver com o sentido da necessidade de termos as forças armadas. Agora, o que precisamos ter é institucionalmente as forças armadas a favor do nosso país. Esse é o grande problema, quando as forças armadas se influenciam pelos interesses de outros países, né? Quando os nossos militares vão estudar em outros países e captam aquela cultura e querem trazer aquela cultura para o interior das próprias Forças Armadas e da sociedade e passam a achar maravilhoso aquilo que aprenderam fora e esquecem que o que eles aprenderam fora é para aplicar aqui dentro e não aplicar a favor do que estão lá fora. Mas o que eu quero falar mesmo dos militares é o seguinte: os que são contra começam a colocar, por exemplo, golpe de 64, dizem, é uma ditadura militar. Eu sou contra essa expressão ditadura militar. Sabe por quê? Ainda que fossem militares que assumiram o comando, eles não tinham nesse poder que assumiram a totalidade das Forças Armadas a favor. Mas as Forças Armadas, pela sua própria disciplina, seguiam essas pessoas que eram os comandantes, os que estavam à frente do governo do país, e era um golpe que foi dado. Usaram as Forças Armadas. Mas quando a gente fala publicamente ditadura militar, os militares é que estavam sendo ditadores, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando os nossos irmãos brasileiros, patriotas, militares, e colocando todo mundo no mesmo saco. Aí sim, cria-se no espírito do militar um sentimento de que a população fica contra eles e coloca a ditadura como uma coisa que é de todos os militares. E não é. A ditadura, que a gente chama de militar, que foi um golpe de 64, foi um golpe urdido pelos Estados Unidos e está aí cheio de livros. Eu tenho um livro aqui, tenho vários livros, se ele estiver à mão vou até pegar para mostrar para vocês. Eles estão aqui, ó, esses dois livros aqui. Eu gosto sempre de mostrar livros, vocês já devem estar acostumados com isso, né? Para mostrar a vocês que eu não falo nada da minha cabeça, assim, que eu tirei do nada, não. São livros que trazem documentação. Então, eu tenho esse livro, que é grossão aqui, ó, 1964, né? A Conquista do Estado, né?
Ação Política, Poder e Golpe de Classe, né? Um livro que foi escrito por René Armand Dreyfus, está aqui, ó, vou mostrar para vocês, em que ele mostra como se deu a 1964, como é que foi o golpe de 64, muito parecido com o que está acontecendo agora. E nesse livro ele mostra documentos e mais documentos, muitos facsímiles, né? É um livro bastante denso, muito difícil de ler, porque ele tem muito documento para a gente ler, muito facsímile de tudo. Ele foi nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele conseguiu na CIA abrir os documentos para comprovar a ligação de uma elite brasileira, elite no sentido de que são os que têm mais poder, né? Alguns empresários, ele cita vários deles, mas como esse canal eu prefiro não tocar em nomes, não quero tocar na forma que nós devemos brigar, devemos lutar para organizar a nossa sociedade de forma soberana. Isso é que eu quero chegar. E se eu citar nome A, B ou C, que foi bom, que foi mal, isso, aquilo, vai criar aquela coisa aí, daqui a pouco quem não gosta de um ou de outro vai começar a querer ofender por isso ou por aquilo, e eu aqui não vou tomar, digamos, partido de A, B ou C. Eu vou buscar defender teses de como a economia, a sociedade deva ser organizada dentro de um enfoque em que visa, antes de tudo, uma soberania do nosso país, da nossa sociedade, um Brasil para os brasileiros e, óbvio, numa relação internacional mais saudável, mais soberana mesmo, né? E esse livro eu mostrei, então, 1964, A Conquista do Estado. Esse livro eu acho que só tem sebo, né? É um livro daquela época. Esse livro foi escrito, deixa eu ver se eu consigo ver de forma rápida, né? A data que tem aqui, porque naquela época não era tanto... Olha, esse livro, essa edição, que é a terceira edição, é de 1981. Para vocês terem uma ideia, já vai para quase 40 anos esse livro, né? E o outro que ele fez chama-se A Internacional Capitalista, né? Tá aqui, ó. Do mesmo autor, que já até faleceu, né? Em que ele, como uma decorrência desse outro livro, esse livro foi escrito em, deixa eu ver aqui, 1986, portanto, 5 anos depois. Aliás, eu não sei bem se o que está aqui é a edição. Ele botou Internacional Capitalista, Estratégia e Táticas do Empresariado Transnacional. Vocês se lembram que no vídeo anterior eu apresentei os livros do John Perkins, né? E que ele é dos Estados Unidos e participa desses golpes no mundo todo. Então, gente, voltando a falar dos militares, os militares no Brasil foram usados por essas forças externas num processo muito capcioso de cooptação. Eles foram pegando os militares, fazendo aqueles convênios, aqueles acordos, os militares iam estudar lá nos Estados Unidos e tal, e voltavam com toda uma teoria completamente esdrúxula eu me lembro quando eu era garoto que se dizia o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso foi uma falácia, porque não existe. Os Estados Unidos, os interesses deles são contrários aos nossos. Eles querem nos tomar nossas riquezas porque precisam delas. A gente sabe que hoje é muito claro isso, o tipo de sociedade americana consome em torno de uns 8 milhões de barris dia de petróleo ou melhor, eles consomem 20 milhões de barris dia de petróleo e só produzem 7, 8 milhões. Então, eles precisam tomar de algum lugar 12 milhões de barris dia para poder funcionar a sociedade americana. Porque se, digamos, eles não tivessem condição, como é que eles iam fazer? Iam ter que reduzir os carros à metade, reduzir uma série de projetos que dependem ainda do combustível fóssil, que depende da petroquímica, que depende de uma opção de coisas. Então, gente, preste atenção. Vamos pensar de uma forma isenta, vamos olhar o fato. Os militares são brasileiros. A maior parte, talvez quase 100% dos militares, são pessoas da classe mais baixa socialmente, são soldados e tal, e classe média, no máximo média alta. Porque rico,
quando chega a hora do serviço militar, ele consegue lá mexer os pauzinhos, como se diz, e sair do cumprimento do serviço militar, de participar, etc., porque eles vão ter outros caminhos, eles não vão viver do soldo, do salário dos militares, eles vão querer ganhar dinheiro. E aí, é óbvio, o militar não é um empresário que fica ali para ganhar cada vez mais dinheiro, né? Então, o militar é necessário. Vamos parar de ofender os militares como instituição, vamos parar de ofender aqueles que estão trabalhando, dando a sua vida em favor todo o seu tempo de vida, né, em favor do nosso país, porque estão lá para cumprir uma missão de defesa contra um inimigo externo, que seria, teoricamente, institucionalmente, a função das Forças Armadas, e vamos parar da ditadura militar. Eu sou contra, não vamos falar, não houve ditadura militar. Houve um golpe, o qual foi apoiado por alguns militares. Agora, é preciso também a gente entender as Forças Armadas, que elas têm, para o seu funcionamento, uma disciplina, uma hierarquia muito rígida. Na medida que alguns assumiram o poder, e quem não conhece a história do golpe de 64 sabe que eles estavam divididos. Havia um grupo que era mais ligado à aeronáutica que dizia, não vamos fazer isso, nós somos nacionalistas, não vamos fazer esse golpe, mas o golpe venceu. Eles articularam de todo lado, para variar, já existia uma grande imprensa que está sempre do lado dos interesses de grupos econômicos internacionais, que é o que nos domina, né? E aí o golpe foi dado. E ficou, por como eram os presidentes militares, ficou a ideia que a ditadura era militar. Ela era uma ditadura exercida por alguns militares, mas as Forças Armadas não estavam, digamos, 100% concorde com aquele tipo de situação. Toda vez que você fala para um militar fazer a função que ele não estudou para aquela função, eles não nasceram para determinadas atividades, uma delas a atividade de administrar o país. Ainda que você possa ter alguns militares com uma noção bastante ampla, porque estudaram a geopolítica, estudaram política, etc., como qualquer um de nós, mas não por ser ou não militar. Não é? Então é a mesma coisa, juízes, tem juízes aí tomando partido político, né? Estão assumindo partidarismo político. Isso está errado. Se eles querem ser partidários, querem batalhar na política, querem defender alguma tese, então abandone a toga e vá entrar na política, vá se candidatar, vai se inscrever num partido, se já não está inscrito, alguns já até estão inscritos, mas não pode fazer política dentro do judiciário. Então, vamos pensar, os militares, além de tudo no Brasil, são muito importantes. Vocês têm que se lembrar que a gente não pode falar em tecnologia no Brasil sem falar com os militares. Eles têm muita coisa ligada. Basta dizer, não vou falar muito, que vocês já vão entender. Nós temos o IME, que é de altíssimo nível internacional dentro da tecnologia. Nós temos os órgãos de tecnologia ligados à aeronáutica, por exemplo, que foram responsáveis pela Embraer, que eles estão doando agora a Embraer. É um verdadeiro roubo, isso é roubo, gente. O que eles estão fazendo, a Embraer, o país gastou quase 60 bilhões, não sei, eu não tenho o número exato aqui comigo, mas vou trazer esse número ainda para vocês, e querem vender por 10% do que se gastou lá. Ela está sendo vendida a preço de nada para a Boeing. Quer dizer, isso é um absurdo, mas foi aonde que ela foi gestada? No ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que deu a performance disso. A Marinha do Brasil tem tanta coisa na área tecnológica maravilhosa. O pré-sal, porque você sabe que a gente, dentro dos acordos internacionais, nós temos a milha marítima, né, que é de 200 milhas, mas os países podem, porque o mar ele vai tendo uma profundidade assim, seguindo o contorno da costa, né, que aparece. Dentro do mar existe uma distância
razoável. E às vezes essa distância vai além de 200 milhas. Ou seja, que a placa que está ali com água, ela na verdade está com uma baixa profundidade e passa da área dos 200 milhas. E a Marinha que fez o mapeamento disso tudo. Houve um financiamento para a Marinha desenvolver e ela que desenvolveu todo o nosso mar, toda a nossa, digamos assim, todos os mapas náuticos que tem. Aí a Marinha que desenvolveu na sua maior parte, né? Nós temos o submarino atômico, um almirante que agora o golpe prendeu o almirante sem nenhuma culpa, né? Deu 40 anos de prisão, coisas absurdas, né? Quer dizer, para impedir que nós tenhamos o submarino atômico. O que ele descobriu? Descobriu novas formas, desenvolveu, né, na verdade, de centrífugas atômicas que permitirão um submarino ser abastecido com energia atômica e com um tipo de centrífuga diferente dessas grandes centrífugas das usinas atômicas. E aí é que começa todo esse processo. Então, eu estou falando alguns casos, mas a gente pode se aprofundar mais. Aquele que é militar e que sabe muito mais do que eu dessas coisas, me escreva, olha, eu quero falar tudo que foi feito de bom pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica. Eu quero mostrar tudo aí. Tem militares fabulosos. Houve um desses militares que deram um golpe que queria explodir o gasômetro para botar culpa numa turminha aí que ele queria eliminar, né? Nós tivemos militares que fizeram o estouro da bomba no Rio Centro, mas não foram os militares. Pode estar certo que quase a totalidade deles foi contra isso. Agora, colocam como militares. Então, todo militar que está lá buscando ser um nacionalista, um defensor do Brasil, ele vai ficar ofendido, porque você está chamando ele de golpista, está chamando ele de ditador, está chamando de tudo. A gente não pode dizer isso. É a mesma coisa, você tem muito picareta como advogado, mas quando você diz todo advogado é picareta, como é que vão sentir os advogados que não são picareta, que é a grande maioria dos advogados? Tem muito médico charlatão. Mas se você disser todos os médicos são charlatães, então o que você está dizendo? Você está acusando toda pessoa que é médica e que na sua grande maioria exerce a sua profissão dentro dos princípios éticos, etc., e colocando como se fosse assim como em todas as áreas, porque existe uma coisa que permeia todos nós, é a natureza humana. A natureza humana é passível de qualidades, defeitos, de falhas, enfim, de tudo. E todos os lugares terão esse tipo de gente. Gente que se vende, gente que não tem caráter, gente que não está nem aí para o próximo, entendeu? Quer dizer, que está pensando em si mesmo, mas nós não podemos generalizar. E esse canal, gente, é para isso. Vamos parar com esses carimbos de dizer que todos os políticos são ruins, todos são aquilo. Não são. Esses políticos que estão aí, que vocês estão vendo roubar, vendo fazer muita coisa errada, eles não são políticos, eles são pessoas colocadas por um poder econômico, financiadas por esse poder econômico, e eles estão lá para fazer exatamente isso, para dar golpe, para roubar, para fazer maracutaia, para fazer de tudo. Mas não vamos dizer que são políticos, porque assim, sabe o que está acontecendo? Nós estamos fazendo o jogo do inimigo. Você, quando fala que todo político é ladrão, aquele cara honesto que quer entrar na política, aquela pessoa que tem um ideal e quer defender esse ideal participando diretamente da política, se candidatando a cargos e participando dos partidos políticos, que é muito saudável que haja isso, eles se afastam. Então a gente vê hoje muita gente repetir esse jargão que na verdade favorece o nosso inimigo. Eu não gosto de política, eu não gosto nem de discutir política. Não pode ser assim, gente. Então, voltando aos militares, vamos respeitar os militares, seja da direita, porque a direita ela tem um problema. A direita quer fazer dos militares guarda municipal de tomar conta de traficante, porque também é outro negócio. Quando você tem nas favelas, nas comunidades, traficantes atuando, as favelas são 99% das pessoas trabalhadores, pessoas honestas, pessoas que lutam, etc. Só que o traficante é mais esperto
ele assume o comando e faz lá algumas caridades, algumas coisas, e acabam a própria comunidade, para sobreviver, até cobertando, dando isso, mas não tem nada a ver. E botar exército para tomar conta dessas comunidades, para tentar pegar traficante, essa coisa toda, vocês estão transformando o militar em porteiro de favela, em porteiro de comunidades, em polícia que vai lá brigar para pegar traficante. Quer dizer, isso é ridículo, gente. As Forças Armadas não são para isso. Isso é demagogia. É para dar a falsa sensação de segurança. Porque a mídia, ela é esperta em vender o medo. Então, a gente ouvindo a mídia, parece que nós estamos naquela época de guerra, em cada esquina um tiroteio. Não é assim. Tem assalto, tem tudo isso. Mas olha, o assaltante que a gente mais vê, ele é ladrão de galinha, ele quer roubar o celular, quer roubar um dinheirinho que você tem na bolsa e tal, mas isso não é... A gente não vê eles matando todo mundo aí, não. Se você der a ele o celular, ele leva. Eu tô apoiando isso? Não. Mas também não é esse drama todo de se viver com medo. Ninguém sai mais à rua, ninguém faz mais nada. E enquanto a gente não sai na rua, eles estão fazendo todos os movimentos contra a nação brasileira. E nós precisamos dos militares. Nenhum governo, seja de esquerda ou de direita, que assumir, ele vai poder dispensar os militares. Então, vamos a partir de agora, peço a todos que estão me ouvindo, respeitem os militares, deem a eles a importância que eles verdadeiramente têm. Nós temos que olhar os militares como olhamos qualquer uma profissão, e que tem o seu valor, a sua importância. Eles não são melhores que ninguém, não, mas também não são piores. Eles não são ditadores. Eles têm uma disciplina rígida, isso é outra coisa. Porque militar também não pode ser aquele que está lá no cargo, aí o coronel dá uma ordem qualquer e o tenente vai chegar e dizer: eu acho que isso aqui podia ser diferente, e faz alguma coisa da cabeça dele. Isso não funciona numa estrutura militar. As ordens têm que ser cumpridas. Mas já houve militar, olha só o que eu vou falar, eu vou até citar um nome porque essa pessoa é um herói. Houve um militar, na época do golpe de 64, que queria explodir o gasômetro. E esse militar, ele sofreu, cortaram a patente dele, prenderam, fizeram o diabo, porque queriam que ele soltasse, ele fosse o cara que ia instalar a bomba, porque ele era acho que da aeronáutica, ele tinha era muito treinado para fazer esse tipo de ação, de pular do helicóptero, falar, não sei, enfim, a sofisticação técnica de como ele ia botar a bomba no Rio Centro, que aí ele se negou. Ele falou: não, isso eu não vou fazer, isso aí não é minha obrigação como militar, eu não vou explodir um gasômetro para poder matar gente e botar a culpa nos outros lá, que eles queriam botar a culpa do mesmo jeito que fizeram naquela bomba que estourou no colo de um militar, de um sargento. Então, gente, num Puma, né? Vocês lerem essa notícia vão ver. Então, nós não vamos misturar. Esses são não militares, são pessoas criminosas que têm na cabeça, psicopata, a ideia de matar pessoas inocentes, matar civis. Os militares não aprendem isso. Eles aprendem a defender o território nacional, defender o Brasil contra os interesses externos que nos atacam. Mas, infelizmente, alguns do comando estão sendo cooptados com essas políticas aí. Inclusive, uma das coisas que a gente vê que existe, sim, um certo preconceito dos militares é essa história de comunista. Isso apavora os militares, o comunismo. O comunismo não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Quem acredita nisso é porque não estuda. Se estudar, vai ver que comunismo, ele, do jeito que se fala, né, daquela que, como foi feito na Rússia na Revolução de 17, né, de 1917, aquela revolução, ela aconteceu numa situação de miséria total do povo e apenas a casta dos czares lá e da sua corte que viviam bem. O resto do povo passava miséria. Aí você cria o caldo para ter aquela revolução comunista. Mas houve uma revolução na França que foi mais ou menos
do mesmo jeito, o povo reagindo, né, quando houve a queda da Bastilha na França e a grande Revolução Francesa, e que até resultou esse termo esquerda-direita, porque a direita estava defendendo teses que iam favorecer aquela mesma elite ali dos reis, né, que comandavam todo o processo, e aquilo ali deu em nada, e muitos deles caíram na guilhotina na hora dessa revolução. Mas não foi uma revolução comunista, foi uma revolução dos famintos do povo, que essas elites provocavam a fome do povo. Então, gente, eu queria, para não ficar estendendo demais esse vídeo, que vocês buscassem refletir. Quando falar de 64, fala de golpe. Houve sim um golpe com o apoio de alguns cidadãos que por acaso eram militares. Eles usaram as suas patentes para fazer algo que não foi algo positivo para o Brasil, né? E não vamos falar mal dos militares. Da mesma forma, muitos políticos participam de coisas que não são corretas, mas não são políticos, são pessoas que foram colocadas ali, financiadas para fazer exatamente o que eles estão fazendo. Então não vamos culpar a classe política. Tem muito político bom, tem muito administrador público bom, e é isso que a gente deve buscar estudar para falar, e não falar como papagaio de pirata. O que é papagaio de pirata? É aquele que sai repetindo o que o pirata fala, e sai repetindo. E aí também aqueles que querem dizer que o militar tem que assumir o poder, isso é ridículo. Nem os militares querem isso, porque eles sabem a responsabilidade para a qual eles não foram treinados. Quem tem que administrar é político, não é militar. Então a pessoa tem que ter o traquejo político, e política é uma profissão que exige muita negociação, exige muito debate para que ela cumpra a sua função. Então o que eu quero deixar aqui é isso. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não vamos combater essa generalização. Se tem um cara ruim em alguma profissão, em alguma instituição, não vamos dizer que é tudo ruim, é tudo ladrão, é tudo isso, tudo aquilo. E isso é o discurso que os inimigos querem, porque esse discurso divide a sociedade. E nada melhor para dominar do que você conseguir dividir o inimigo, as suas forças, e enfraquecer quando você quer ganhar. E é o que eles estão fazendo conosco. O Brasil está sendo um país literalmente dividido, né? E num outro vídeo nós vamos falar das intenções internacionais de literalmente dividir o Brasil. Isso vai ser a maior furada, vai ser colocar o Brasil definitivamente na escravidão, no colonialismo da pior espécie. Então, por hoje, para não me alongar mais, porque esse assunto é para fazer muitos vídeos de 30 minutos, já está aí com 32, quase 33 minutos, né? Então, eu deixo aqui a minha mensagem para que nós tenhamos mais serenidade e pensarmos mais na nossa nação, no povo brasileiro, que somos todos nós que fazemos parte. Até o próximo vídeo.